está assistindo o curso de Política, uma iniciativa da Escola do Parlamento e da Câmara Municipal de São Paulo. Você já assistiu 3 aulas: Princípios Gerais de Democracia, Ética e Política, Eleições e a Importância do Voto, e hoje a 4ª aula, Divisão de Poderes. Hoje eu estou aqui com o professor Leonardo Barbagallo, que ele é diretor acadêmico da Escola do Parlamento. Professor doutor Leonardo Barbagallo. Professor, vamos falar hoje de divisão dos poderes, é isso? Muito bem, vamos falar hoje sobre a divisão dos poderes do Estado, a divisão dos poderes, no nosso caso, da República. Certo, Lamar? Certo. Muito bem. Nós temos um encontro hoje dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos discutir, vamos verificar se as nossas compreensões sobre poder, se elas são as mesmas ou não. Na segunda parte, vamos falar um pouco de Estado e dos governos. E na terceira parte, vamos tratar um pouco mais diretamente a questão dos poderes do Estado, né? Para nós começarmos, eu gostaria que vocês colocassem em questão o que se considera poder. O que cada um que está assistindo agora considera como poder. Poder é um sinônimo de força? Força seria um sinônimo de poder? Vejam vocês, força, o que é força? Nós dizemos normalmente que a Terra é atraída pela força gravitacional do Sol. E muitas vezes assistimos a filmes onde vemos um homem batendo no outro. Normalmente é o homem mais forte que vence o menos forte. Ou então, quando vemos em filmes sobre a natureza, quando um leão, por exemplo, abate um outro animal. Neste caso, nós estamos falando sempre de força. Então, poder político, é um sinônimo de força e vice-versa? Será que então nós poderíamos dizer que poder do Estado equivale à força do Estado? Quero dizer a vocês que a nossa concepção não parte por aí. Poder não é sinônimo de força. Poder não é um equivalente de força. Nós vimos então agora que a força, ela é um tipo de fenômeno que ocorre na natureza, entre corpos celestes, entre animais e até entre homens, quando o que se usa é uma capacidade de dominação. Isto é a força. Mas quando nós falamos em poder, nós estamos falando de uma coisa muito diferente. Não existe poder político na natureza, no mundo natural. Se nós pensarmos em sociedades de abelhas, de formigas, né, estes coletivos, né, de animais, apesar de viverem juntos, eles não vivem propriamente em sociedade. Sua vida em conjunto, ela é regida pelos instintos. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma colmeia sempre terá uma abelha rainha. Quer dizer que numa colmeia as abelhas operárias não produzirão ovos. Por que isto? Porque elas obedecem a uma força instintiva. Isso está inscrito em seu código genético. E elas recebem isso de geração a geração já por um bom tempo, já por alguns milhões de anos. Mas e quando a gente fala de poder político, que é o que nos interessa nesse encontro aqui hoje? Nós estamos falando de uma capacidade humana. O que quer dizer? O poder político é uma capacidade humana e ele não existe fora do mundo dos homens. O poder, então, é uma capacidade. O que seria isto? Para isso, Lamar, nós temos que recorrer aos gregos, não é? Há muito tempo atrás, quando os gregos, na época clássica, 500, 600, 700 anos antes de Cristo, quando os gregos começaram a produzir a sua concepção sobre o que é o poder político. Veja, vamos ter uma imagem agora, um retrato, digamos assim, de Aristóteles e Platão, 2 grandes filósofos da Grécia Antiga. Não foram os únicos que trataram do poder político, mas nós vamos falar um pouco deles aqui, né? Aristóteles e Platão tiveram obras no campo político, né? Esta obra no campo político, em Platão, tem o nome de República e em Aristóteles o nome de Política.
Para eles, o que era o poder político? Para eles, o poder político é aquilo que os homens produzem em sociedade. E aí precisamos de alguns esclarecimentos, né? Não é incomum que todos nós consideremos que a família tenha surgido antes da sociedade, né? Nós costumamos dizer, pensar, acreditar que a família é a célula máter da sociedade. Nós aprendemos isso muito cedo e depois é difícil que nós consigamos rever e consigamos mudar este tipo de crença. Mas, na verdade, não há família também na natureza. Não existem famílias. Os animais não se casam, não fazem votos e não dividem os seus papéis e responsabilidades na criação dos filhotes, senão, do mesmo jeito que as abelhas, como eu disse, por uma inscrição do seu código genético. Então vejam, o que primeiro surge? A sociedade, os homens vivendo juntos. E é aí que o fenômeno político, é aí que a questão do poder político faz algum sentido. Para os gregos, Platão, Aristóteles, dentre outros, o poder político ele é gerado coletivamente pelos homens. E por que é uma capacidade humana? Justamente porque envolve uma série de outros elementos que os homens desenvolveram na vida social. O poder é aquilo que os homens produzem quando estão juntos. Evidentemente, não é o nosso caso aqui. Nós estamos, vocês aqui nos assistindo, e eu supondo que vocês estão assistindo, mas para os gregos havia um local onde a política ocorria e onde o poder se expressava. Era a praça pública. Os gregos chamavam-na de ágora. A ágora era o local onde os cidadãos se reuniam para decidir os destinos da coletividade, da sociedade, da comunidade, como nós queiramos. Temos aí agora uma foto, não é, dessa coisa, os homens reunidos deliberando, não é? A praça pública era o local onde os gregos reuniam-se e onde os gregos decidiam o destino da sua vida, o destino coletivo. E a isto eles davam o nome de poder político. E por que poder? Porque não existia ou não deveria existir o uso da força. Não se tratava de ganhar um debate na base, vamos dizer, da porrada, né? Não era ganhar por ser o mais forte. Ali o que estava em jogo era o destino de todos. Então, para se decidir o destino de todos, haveria que os homens desenvolveram, melhor, existia a necessidade que os homens pudessem gerar poder político. E aí alguns elementos são necessários para esta capacidade política. A primeira, os homens em reunião na praça. A segunda, a capacidade da linguagem. Por quê? Porque se você não vai ganhar, se você não ganha a situação na força bruta, você vai ter que usar a linguagem para expor fatos, para expor argumentos, para debater argumentos e vai usar a linguagem para entender o que o outro diz. E uma outra capacidade, se a primeira é a praça e se a segunda que nós falamos é a linguagem, o uso da razão, que é justamente a condição de ordenamento cerebral, de conhecimento da realidade e de proposição de saídas quando você estuda um problema qualquer, problema social, digamos assim. Então esses três elementos são as capacidades, né, que os homens puderam produzir e que os gregos, então estudando este fenômeno, diziam produzir, este fenômeno que é o poder político. Homens discutindo, raciocinando na praça, no seu conjunto. Isto envolve, então, o que nós pensemos que o poder político é sempre uma capacidade de deliberação. E o que vem a ser isto, né? Quem é que delibera? É importante a gente considerar, e talvez no terceiro bloco o Lamari possa também nos auxiliar, né, colocando, né, pedindo para que nós coloquemos sobre a questão da cidadania hoje no Brasil, mas vejam, como os gregos, quem era que podia ir para a praça pública, participar do debate, expor razões, discutir e deliberar? Eram os cidadãos. E aí vejam, o que é o cidadão? Quem é o cidadão? A democracia grega, então, um elemento do poder político para os gregos, era que
os homens decidiam juntos e, portanto, ou por isso, eles deveriam ser livres e iguais. Isto é cidadania. Não vamos esquecer disso, isso é extremamente importante. Até para depois nós discutindo a divisão do poder do Estado em 3 poderes, né, para a gente discutir qual é o papel do cidadão e como é isto no Brasil. Imaginemos então a sociedade grega reunida na praça. Todos eram cidadãos? Não. Primeiro, não eram cidadãos crianças. Mulheres também não eram cidadãs. Escravos não eram cidadãos. Só era cidadão um indivíduo livre para deliberar. Aquele que não tem sobre si nenhum outro que se imponha algum tipo de relação de força. A mulher era entendida como submetida à autoridade do marido. A criança submetida à autoridade dos pais. O escravo era uma propriedade dos senhores. Então, o homem livre é que fazia parte da democracia grega. Então há na democracia grega um elemento limitador, né? Este elemento, portanto, é esta liberdade e igualdade a qual se dá o nome de cidadania. Muito bem. Ora, os homens em praça pública deliberam. O que quer dizer isso? Nascendo o fenômeno do poder político, nós temos aí também o nascimento de uma coisa extremamente, é uma coisa complicada e ao mesmo tempo simples. Simples porque nós achamos que a compreendemos imediatamente, a questão do Estado. Os homens em praça pública, né, são a sociedade civil nascendo, ou melhor, os homens em praça pública deixam de ser a sociedade civil, né? Esta sociedade civil se transmuta na deliberação em Estado político. Ora, essa é uma questão importante. O Estado nasce do poder político, dos homens em praça pública, dos homens em assembleia. Logicamente vocês diriam, bom, mas hoje como que nós vamos reunir 200 milhões de brasileiros numa praça, né? Teria que ser uma praça muito grande. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a praça é o local da assembleia, onde os homens se reúnem em assembleia, como nós vimos naquela foto anterior, os homens estão exercendo e produzindo poder político. Muito bem. Poder político envolve, então, a assembleia dos homens, os homens deliberando e deliberam porque são iguais e têm liberdade para isso. Se nós continuarmos, então, pensando no poder político, nós chegaremos à conclusão de que este poder, né, de que esta instância acaba, no decorrer da história, se diferenciando um pouco da sociedade civil, que agora há pouco eu falava... Os homens, era o nascimento da sociedade civil, né, que eu dizia há pouco. A sociedade civil e o Estado, nesta perspectiva grega, eles têm um nascimento quase que concomitante, né? A sociedade civil coloca o Estado. Depois nós temos que pensar no segundo e terceiro blocos, como é isto aqui no Brasil. E vamos ver só uma coisa. O poder político, onde está o poder político e o que é? Há um pensador brasileiro muito importante chamado Emir Sader e ele nos diz, o poder político é uma relação. O que quer dizer isso? Onde está o poder? O poder, mas o poder é uma relação, o que quer dizer isto? Isto quer dizer que somente quando os homens se relacionam na praça, se relacionam na sua assembleia, é que o poder político se coloca, é que o poder político está sendo produzido. Mas aí nós diríamos, mas e o Estado? O poder não está no Estado? O poder não está nas mãos do presidente, da presidente, do prefeito? Não. Essa é uma concepção que muitas vezes nós acreditamos porque ela é mais simples, mais rápida e às vezes até tem alguns motivos para que nós pensemos assim. Mas vejam, o poder está onde os homens estiverem deliberando. Por isso, né, há uma questão, né, que volta toda vez que nós discutimos Estado, poder político e democracia, por exemplo, nós como cidadãos, às vezes, nos reconhecemos exercendo a cidadania apenas no momento da eleição. Como esta questão, ou melhor, como isso se coloca, né, se faz uma questão? É apenas neste momento que nós
estamos produzindo poder político? Ou talvez, se pensamos que apenas nesta hora estamos sendo cidadãos, é porque há um rapto dessa capacidade de ser um cidadão e de cidadania. Vejam, nós temos um filme, né? Em 1992, vocês devem se recordar que houve um impeachment do presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. E num programa do Jô Soares, programa que até hoje existe, muitos aqui assistem, o Jô convidou um dos maiores políticos da segunda metade do século XX no Brasil, o doutor Ulisses Guimarães. E Ulisses Guimarães vai ao programa do Jô e ele vai nos falar lá sobre a relação entre a praça, quer dizer, a expressão genuína, né, dos cidadãos reunidos e a questão das eleições. Podemos entrar agora com o filme? De forma que... É um remédio lícito. É um remédio lícito. Com receita. Eu posso dizer que são remédios lícitos, trazer aqui até a receita médica. Depois eu quero dizer para você o seguinte, eu não quero responder a esse rapaz. Não quero. Não quero porque eu tenho tido diálogos, às vezes ácidos, com o presidente da República, com lideranças do Brasil. Eu considero que o Collor não é mais presidente. Ele é o Collor, é o Fernando, para os amigos Fernandinho. Não pense você ou vocês que aqui estão, aqueles que me veem ouvem, que eu estou sendo mal criado. Eu quero dizer o seguinte, quem diz isso, quem irrevogavelmente lavou essa sentença, é o povo. Porque ele foi eleito. Mas a dimensão de uma eleição é menor do que num plebiscito. A praça pública é maior do que na urna. Você sabe que na praça pública, as praças estão cheias, as ruas, as praças públicas, nós temos lá a infância, temos o velho com o seu bastão, os estrangeiros. Portanto, se ele foi eleito, ele foi agora repudiado pela praça pública. Ele foi repudiado da presidência da República. Não é mais presidente, é o Fernando, é o Fernandinho. Entendi. O professor, deixa eu perguntar. Quer dizer, ele diz ali que o poder da praça vale mais que o poder da urna. Então, essa é a ideia, não é? Veja, a urna significa as eleições. É isso que significa a urna. As eleições são um momento produzidas pelos homens em assembleia e que decidem que uma das maneiras, não é, de tratar do exercício das relações entre sociedade civil e Estado seria a das eleições. Então, veja, quem institui as eleições? São os homens. São os homens reunidos e deliberando sua vida social. Portanto, os homens, a reunião de homens, os homens em assembleia, tem um caráter instituinte, que as urnas não têm. As urnas seguem uma legislação, elas devem seguir, a eleição deve seguir uma legislação. Contudo, são os homens que produzem as leis, são os homens que produzem a legislação. Então, são os homens que, exercendo seu poder de cidadania, seu poder político, produzem algo instituinte, produzem algo que institui a eleição. Portanto, os homens podem modificar tudo isto. É nesse sentido que o Emir Sader fala, né, do poder como uma relação social. O poder não está num palácio governamental, o poder não está, muito menos, né, na força militar. Vamos lembrar da diferença entre poder e força. O poder está, só para concluir, o poder está nesta relação instituinte. Muito bem. Nós vamos ter que encerrar essa primeira parte. Você falou então do poder e a força, que existe uma diferença, e nós voltamos na segunda parte. Se quiser retomar um pouquinho algumas coisas, é possível. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retoma a aula daqui a pouco.